Tenho 11 livros publicados em 11 anos, portanto acabou por ser uma média de um livro por ano, embora não tenha sido exatamente um livro por ano. Muito interessante esta pergunta, como é que eu soube que precisava de escrever livros? Eu vou-vos contar. Em 2013 eu estava a começar a questionar o meu trabalho no fitness, que era a área onde eu trabalhava antes. Eu sempre gostei do que eu fiz e eu nunca me identifiquei com essa coisa de ficar agarrada a uma profissão só por obrigação. E eu comecei a sentir que estava a desligar do fitness. E eu estava-me a sentir muito assustada, muito perdida, porque eu sabia que tinha uma grande motivação por espiritualidade, mas eu não sabia o que é que eu ia fazer, se é que me entendem, na prática. E assusta uma pessoa pensar que vai largar toda uma carreira construída numa profissão para ir abraçar o vácuo, o nada, né? E eu lembro-me que um dia eu fui para casa, eu estava muito perdida, estava sozinha em casa e do nada eu resolvi agarrar num papel e numa caneta e fazer uma pergunta, perguntei à minha alma se eu só tivesse um ano de vida, o que é que eu gostaria de deixar feito? Porquê é que eu fiz a questão? Porque quando nós perguntamos isto, se eu só tiver um ano de vida, nós tiramos automaticamente as desculpas. Se a pessoa pensar que vai morrer, a pessoa deixa de ter aquele mimimi e vai fazer o que ela quer fazer antes de morrer, certo? E eu queria tirar essas desculpas para ver concretamente o que é que era importante para mim. E então eu fiz um exercício como se fosse uma meditação. E uma das coisas que eu escrevi na minha lista, nessa minha primeira lista, foi escrever um livro. Quando nós fazemos este exercício na pureza da nossa conexão espiritual, nós não julgamos, nós simplesmente pomos no papel o que vem. E foi o que eu fiz. Depois é que veio o julgamento, não é? E depois a seguir é que eu comecei a olhar e pensar, escrever um livro? What? Mas como assim escrever um livro? E depois comecei a pensar, mas escrever um livro sobre o quê? Estão a ver? E eu não implementei essa lista imediatamente. Só quase ao final de 12 meses é que eu comecei a implementar. Não me consigo lembrar o que é que me motivou a escrever concretamente o Milagres da Alma. A única coisa que eu sei é que eu estava a despertar e sentia-me muito sozinha. Porque eu sentia que toda a gente à minha volta estava a dormir. E eu não tinha ninguém para falar sobre as percepções que eu estava a ter em geral das experiências de vida numa consciência mais desperta. E eu tinha a necessidade de falar com alguém. Então eu resolvi que, já que não podia falar, então ia escrever e talvez fosse esse o meu primeiro livro, embora eu não tivesse a certeza. Então comecei a escrever e, tal como eu escrevo até hoje, escrevi não de uma forma sequencial, escrevi aleatoriamente e no fim é que se montou um livro. Mas eu acabei por chamar Milagres da Alma porque eu percebi que todas as experiências da nossa vida, nós podemos vê-las como os olhos do ego, os olhos terrenos ou os olhos da alma. E ao vermos com os olhos da alma é um milagre. Portanto, tudo pode ser um milagre. E foi assim que eu escrevi esse livro. Como você sabe que o livro está pronto quando os capítulos estão todos misturados? Pois é uma pergunta muito incrível. Eu não sei, eu acordo e simplesmente sei organizar aquilo. Não sei. Eu acordo e organizo o livro. Mas eu confesso que quando está próximo de chegar à altura dele se estruturar todo, eu fico um bocadinho ansiosa de não saber ainda, naqueles últimos dias antes de eu saber, eu fico um bocadinho ansiosa de ainda estar tudo misturado. Mas eu tenho fé e eu sei que um dia eu vou acordar e aquilo vai estar ok, porque é assim, eu fui guiada a escrever um livro para ser publicado. Logo, é quase como se fosse matemática. Eu confio que se o propósito é publicá-lo, aquilo um dia vai ter uma lógica, não é? Houve um ou outro livro em que eu consegui escrever de uma forma mais sequencial, mas a maioria eu não escrevo de forma sequencial. A maioria é a confusão total. Patrícia, quando você começou a escrever os seus livros, o que mais a incomodou? Tipo assim, falo em relação a sentimentos. Então eu vou-vos dizer, o primeiro livro de todos que eu publiquei foi o Milagres da Alma. Eu escrevi em 2013, publiquei em 2014 a primeira edição. Quando eu escrevi o primeiro livro foi absolutamente difícil, porque eu simplesmente, quando me sentava para escrever, eu tinha um diabinho aqui ao lado a dizer: tu não percebes nada disso, ninguém vai querer saber do que é que tu escreves. E bebê. Claramente o meu ego falava no meu ouvido e era horrível. Portanto, ela perguntou o que é que mais me incomodou. O que mais me incomodava era a minha própria opinião sobre mim mesma. Era esse sabotador interno. Era mesmo difícil de lidar. Este é o livro da segunda edição. A seguir a este livro, eu publiquei o Milagres das Almas Gêmeas. Eu estava muito fascinada com este tema na altura. Tive experiências com pessoas que me foram mostrando que nós podemos ter conexões especiais, especialmente a nível amoroso, e este tema veio ter comigo de alguma maneira. Eu acho que já estava no meu programa inconsciente para esta vida ter que explorar este tema naquela fase. Foi fácil escrever este livro.
também com base em experiências, mas mais relacionadas com essa hipótese, não é? De uma determinada pessoa ser a minha alma gêmea. O Milagres da Alma, eu publiquei o primeiro em 2014, a segunda edição em 2015 e o Milagres das Almas Gêmeas 2015 também. O Milagres do Corpo, eu comecei a escrever antes do Milagres das Almas Gêmeas, resisti um pouco e publiquei em 2016. Eu não sei porque é que resisti um pouco, talvez porque havia uma parte minha que ainda estava no fitness. Uma parte minha estava na espiritualidade e a outra estava no fitness. E eu sabia que tinha que me despachar a escrever o livro e a publicá-lo. Sabe o que é tipo do género Patrícia despacha-te, Patrícia despacha-te? Porquê? Porque neste ano eu já tinha a certeza que eu já não ia voltar mais para o fitness. Isto era um caminho sem regresso para dentro da espiritualidade e para uma linha cada vez mais espiritualizada. E a tendência é a pessoa esquecer-se do que é que viveu antes. Vai se lembrar, mas parcialmente. E para escrever este livro eu precisava de me lembrar ainda de coisas da minha experiência a dar treinos aos outros, também a treinar, estão a ver? Porque isto aqui ensina lições espirituais através do treino. Então eu acabei por publicar este em terceiro porque eu resisti um pouco a acabar de escrever, mas eu escrevi este antes do Milagres das Almas Gêmeas. O Milagres do Corpo foi em 2016 e ainda em 2016 eu publiquei o Mestre Dinheiro. E olha que engraçado, porque os dois livros são do tema da matéria, não é? Um fala sobre o corpo e o outro fala sobre o dinheiro, duas coisas que nós somos extremamente dependentes. Dependentes e identificados com. O Mestre Dinheiro, eu adoro este livro. Eu partilho muitas experiências sobre dinheiro e é um tema que eu gosto muito e isso também foi um desprogramar em mim, porquê? Porque o quê? Espiritualidade e falar de dinheiro, ainda há muitas pessoas que têm esse preconceito, não é? Eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso e este livro foi uma afirmação de que eu posso falar sobre isso e assim como nós podemos agarrar em qualquer experiência material e ela ser o nosso professor, o dinheiro também pode ser o nosso professor. Por isso é que o livro se chama O Mestre Dinheiro, quando o dinheiro se torna o nosso professor, para nos ensinar lições espirituais como qualquer outra coisa. Adoro. Incrível! Então, em 2017, eu escrevi O Tarot é para Todos, que é o livro mais vendido e que é um livro intuitivo, de aprendizagem de tarot intuitivo. Tipo um livro e é um caderno onde a gente faz exercícios, onde eu sugiro algumas práticas para as pessoas desenvolverem a capacidade de leitura de tarot especificamente. E este livro foi escrito num ano em que eu achei que não ia ler cartas. Essa é a parte interessante. O que é que aconteceu aqui? Porquê é que eu deixei de ler cartas? Eu fui tirar um curso de tarot há uns tempos atrás e, olha, foi por curiosidade e porque eu gostava das cartas, ok? Nunca pensei ler cartas na vida. E a seguir eu comecei a querer ler cartas. Tive aquele chamamento para ler cartas. Mas o que é que acontece? Eu estava a tentar ler cartas como as outras pessoas liam cartas. Eu tinha uma amiga que fazia leituras que eu sempre considerei incríveis e a professora que me deu o curso também tinha assim uma relação próxima comigo e eu também achava a maneira como ela lia as cartas incrível. E elas até liam as cartas de uma forma idêntica em relação uma à outra. E eu tentei ler como elas. Como nunca funcionava bem comigo e eu não entendia o mindset por trás disso, porque é uma coisa que eu não aprendi na altura, o mindset que eu acho que era fundamental para quem quer ler cartas. Os conceitos têm que estar muito claros para a pessoa se sentir segura com as cartas, porque se uma pessoa não tem os conceitos sobre o que é que significa ler cartas e o que é que a gente realmente está a fazer quando agarra no baralho e o que é que a gente não está a fazer quando agarra no baralho, nós sentimos insegurança, que era o que eu sentia. E eu estando a tentar, lá está, encaixar naquilo que eu achava que era a leitura de cartas, eu comecei a sentir-me mal, porque eu, quando fazia aquela leitura, eu sentia que eu tinha algo mais a dar às pessoas do que aquilo que eu estava a dar. Então eu desisti de ler cartas, deixei de atender clientes e parei. Fiquei um ano sem ler cartas e nesse ano em que eu não li cartas, foi o ano em que eu peguei mais nas cartas, para mim, para entender bem aquilo. E eu fui guiada a escrever o livro do Tarot é para Todos, que eu trabalhava com as cartas de Tarot, mas eu ainda não dominava completamente, a fundo, os arcanos menores, as figuras da corte, eu tinha dificuldade. Só quando eu escrevi o livro é que eu comecei a usar o baralho completo todo junto, que era uma coisa que essas duas pessoas que eu tanto admirava na leitura de cartas não faziam. Elas separavam os arcanos maiores dos arcanos menores e trabalhavam mais com os arcanos maiores. Era assim que elas faziam e foi assim que eu achei que tinha que fazer. Isso nunca funcionou comigo, então foi só quando eu escrevi o livro e comecei a misturar as cartas todas que eu comecei a perceber que
tinha que continuar a ler cartas, e houve um dia que eu tive o impulso de criar um vídeo para o YouTube e foi a partir daí que começou, e com essa prática de vídeo foi quando eu comecei a contar histórias, e aí essa forma de leitura surgiu da prática, percebem? Por isso é que eu digo que as pessoas, mesmo com as suas inseguranças e com os seus medos, têm que praticar. Sem a prática nada acontece. No ano em que eu não atendi clientes, foi o ano em que eu pratiquei mais, foi o ano em que eu evolui mais, ok? E isto acontece em tudo. Quanto a gente pratica, a gente fica melhor. Tal e qual o título deste livro diz, o tarot é para todos, eu diria que isto podia se expandir para a leitura de cartas é para todos. Ok? Leitura de cartas é para todos, quer a pessoa tenha a mediunidade aberta ou não, mas a pessoa tem que ter isto muito claro na cabeça. Praticar ajuda a ficar melhor na leitura de cartas, mas praticar também vai expandir a mediunidade. Eu hoje em dia sou muito mais intuitiva com um baralho na mão do que eu era antes. Porquê? Mais tempo de prática. A seguir, o que é que veio aqui? 2017, Alimentação Intuitiva. Foi um livro interessante. Eu, ao longo do meu despertar, tornei-me bastante atenta e preocupada com a parte alimentar, muito mais do que no tempo do fitness. No tempo do fitness, eu era muito preocupada com a questão do treino, mas a alimentação eu fazia uma coisa que me desse para treinar e para dar treinos e para dar aulas, porque eu fazia cerca de 14 a 16 horas de atividade física por semana e era muito puxado para mim, e eu só queria era comer para poder fazer aquilo e estar bem, ok? Não era uma preocupação alimentar como eu tenho hoje em dia, que eu preocupo-me com a alimentação por questões do despertar espiritual, por questões estéticas também, não vou dizer que não, e é um tema que me interessa muito mais hoje em dia do que na altura. E na altura eu não tinha grande capacidade para dietas, hoje em dia eu tenho muito mais capacidade para selecionar alimentos e não me sentir em escassez, ok? Naquela altura, se me dissessem, não vais poder comer, sei lá, massa ou não sei o quê, eu ficava logo perturbada da cabeça. Então este livro surge em 2017, eu já estava a fazer um bom despertar espiritual e foi quando eu percebi que havia necessidade de desprogramar a alimentação, porque a maneira como a gente vê a comida e se alimenta tem muito a ver com a família, muito a ver com a maneira como a família nos incutiu, porque eram eles que nos davam de comer, ok? E ao dar-nos de comer, criavam uma forma inconsciente de nós vermos a comida e recebermos a comida, ok? Que pode nos servir até certa altura e pode deixar de servir. E então este livro trouxe-me insights muito interessantes, mesmo muito interessantes sobre alimentação, que várias pessoas já leram este livro e também relataram ter feito o clique nelas. E foi quando eu comecei também a conseguir mais facilmente escolher a alimentação adequada. Interessante, gostei de escrever este livro. Então, em 2018 surge Conversa com as Estrelas. Este aqui nem me lembro porque é que surgiu. Porque eu tinha frases, às vezes eu tenho aquelas frases que eu até digo nas próprias leituras, não é? Isto eu lembrou-me da minha frase, não sei o quê. Frases que eu própria crio, atenção, aqui não estão frases de outros autores, estão as minhas, não é? E que eu pensei, isto ficava giro num livrinho. Eu resolvi construir em livro um oráculo com as minhas frases. E até vou tirar uma frase para nós hoje aqui. Olhem só o que é que saiu, vocês vão se partir a rir. Olha só isto. Não és obrigado a responder às perguntas que te fazem. É sempre tu que escolhes responder. Lembra-te que o silêncio responde a muita coisa. Olha, agora já sabem, quando perguntarem certas coisas, eu não sou obrigada a responder às perguntas que me fazem. Incrível! Isto funciona como um livro oráculo, eu também tenho isto em versão baralho, mas aqui vocês têm mais mensagens do que no baralho, só que tem uma desvantagem, as mensagens estão todas no mesmo local, não é? As cartas nós conseguimos pô-las em qualquer ordem, e aqui não, aqui está tudo fixo na mesma posição, mas tem a vantagem de ter mais mensagens por um valor mais reduzido do que o baralho, ok? Depois, na sequência do Conversa com as Estrelas, em 2019, eu resolvi fazer um livro oráculo também para mensagens de amor. E surgiu aqui o Intuições de Amor, 111 mensagens para manifestar amor, que também há a versão oráculo. Se querem que eu tire uma mensagem, pensem na vossa vida amorosa, podem pensar numa pessoa específica, mas olhem que algumas mensagens são de pessoa específica e algumas não são. Estou já a avisar. Vou tirar para quem quiser. Olha, não é sobre pessoa específica. Diz, para manifestar aquilo que quer, aceite genuinamente a sua situação atual. Ui! Incrível!
Então, agora vamos falar sobre os últimos 2 livros antes deste. Houve mais 2 livros, né? Que foi União de Almas Gêmeas, em 2021, e a seguir Almas Gêmeas para Além do Rótulo, em 2022. Portanto, eu não publiquei nenhum livro em 2023, mas houve um ano em que eu publiquei 2 livros. Daí que dá uma média de um livro por ano, 11 anos, 11 livros. Então, vamos lá aqui ao tema das Almas Gêmeas. O que é que aconteceu aqui? Portanto, dado que o meu primeiro livro de Almas Gêmeas foi publicado em 2015 e o segundo foi publicado em 2021, passaram-se 6 anos. Ok? Então, eu nunca deixei de acreditar em almas gêmeas ao longo desses anos todos, certo? E quando passou esse tempo todo, eu senti que precisava de um livro, porque este livro falava sobre almas gêmeas, muito sobre dar sentido à nossa curiosidade sobre o tema, canalizar espiritualmente a informação que me desse suporte para aquela crença que eu já tinha de que existia alguém aqui que tinha encarnado com a mesma assinatura de alma que eu. Estão a ver? Este foi mais aquela exploração da curiosidade. Mas ao passar 6 anos a acreditar naquilo, e atenção, eu estudei, eu fiz cursos, eu fiz tudo o que vocês possam imaginar sobre este tema. Por isso é que eu digo, no momento em que eu decidi largar o tema, é porque eu realmente fiz tudo o que eu podia sobre este tema e já não me interessava para a minha caminhada de alma. Não é que seja mentira, é que ficou desinteressante para mim. Percebem o que eu estou a dizer? É tão verdade como qualquer coisa deste planeta e é tão mentira como qualquer coisa deste planeta. Não é real e as pessoas ficam obcecadas com isto como se tivessem que defender este título. A chama gêmea, a alma gêmea. Não é necessário, porque isso é uma ferramenta de evolução espiritual. É uma ferramenta de aprendizagem. Ela não é boa nem é má. Uma faca não é boa nem é má. Depende de quem é que a usa, ok? O tema das almas gêmeas pode ser autodestrutivo se as pessoas usarem isto para ficar deprimidas, para ficar obcecadas, para ficar assim. As pessoas têm que entender, quando o tema das almas gêmeas, chama gêmea, vem para a vida delas, é para as levar para a frente. Quando deixa de as levar para a frente, elas têm que questionar a ferramenta. Não é ficar agarrados àquela coisa, àquele rótulo e a fazer más escolhas na vida delas só porque ficaram obcecadas com aquilo. Então, quando chegou a necessidade de escrever o União de Almas Gêmeas, ele veio mais com uma cura, e foi porque eu observei e eu vi muita gente que falava sobre almas gêmeas e cursos e livros e eu nem sei. Eu senti que tinha que haver uma cura, eu senti que tinha que usar essa ferramenta para autocura e ganhar amor próprio. Então este livro faz nós usarmos o rótulo da alma gêmea, o título, vocês podem substituir na vossa cabeça por chama gêmea, que é a mesma coisa. É usar isto para ganhar mais amor próprio ainda e encontrar ainda mais o nosso propósito e a nossa alma. É usar a lembrança até de alguém que nós consideramos a nossa alma gêmea para um reencontro com a alma, a ascensão espiritual. Então este livro está cheio de afirmações que uma pessoa até pode usar mesmo que não acredite em almas gêmeas e que vão levar a pessoa para o amor próprio. Eu acho que esse era mesmo o objetivo de escrever esse segundo livro. E é curioso porque assim, quando eu escrevi o primeiro livro, eu tive automaticamente um insight e um feeling muito profundo de que eu ia escrever 3 livros sobre o tema. Mas eu estava tão dentro daquele paradigma das almas gêmeas que eu achei que os 3 livros seriam para fortalecer a minha ligação a essa crença. Eu nunca pensei que o último fosse para romper. Eu confesso que o próprio livro foi uma surpresa para mim. Mas é assim, diante de um ensinamento desse tipo, nós temos sempre que questionar se a gente realmente está comprometidos com a nossa verdade daquele momento ou se a gente realmente fez um compromisso com uma palavra, ou com um título, ou com um rótulo. Por isso é que o livro se chama Almas Gêmeas para Além do Rótulo, porque foi quando a minha espiritualidade, a minha conexão ao divino me mostrou que essa ferramenta já não tinha interesse para a minha jornada. O Almas Gêmeas para Além do Rótulo é um livro de completa ruptura deste tema, onde eu não sou meiga, não sou nada meiga, sou direto ao ponto. Neste livro aqui, se a pessoa está em dúvida se quer acreditar ou não quer acreditar e vai ler este livro, vai se irritar comigo. Porque tudo o que eu lhe vou dizer aqui, ela vai questionar o tema, ela vai questionar o rótulo, ela vai balançar ali muito. Se uma pessoa está naquela, não sabe se acredita ou não, ou já acreditou durante muito tempo, mas percebe que falta-lhe alguma coisa e está pronta, de mente aberta, é um livro perfeito para a pessoa. Okay? Aliás, eu tive o feedback de uma pessoa que me escreveu um relato em que a pessoa leu este livro
e desformatou de uma tal maneira que ela estava obcecada com uma pessoa específica antes de ler o livro e ainda não tinha acabado o livro e tinha manifestado uma pessoa que não tinha nada a ver com o tipo de paradigma que ela manifestava no amor antes de ter desprocessado este tema. E é engraçado porque eu não tenho qualquer ligação ao rótulo mesmo e eu depois de escrever este livro rompeu completamente. Quando as pessoas às vezes falam de almas gêmeas e chamas gêmeas, eu ignoro completamente essa parte. Não fiquei anti, tipo alergia, porque eu acho que quando nós vamos para o extremo oposto é porque também não estamos bem. É porque a gente está também-se a agarrar àquela ideia de ser anti uma coisa. Mas é tão engraçado porque desligou completamente e eu posso-vos dizer que eu era uma pessoa que em algum momento eu era obcecada por este rótulo. Eu tenho a certeza do que estou a dizer. Eu era mesmo obcecada por isto e eu até tenho orgulho de mim, no bom sentido, de ter tido a coragem de fazer a desformatação, percebem? Porque agora eu vejo que realmente estava na minha hora de largar, estava na minha hora de pensar de outra maneira. E este, agora, iluminada com mau feitio. Então, eu comecei a escrever este livro há uns 6 anos atrás. Eu tenho uma forma interessante, mas às vezes para outras pessoas um pouco complicada de acompanhar, porque é como se eu tivesse um raciocínio muito rápido, em que eu interligo os eventos da minha vida, passados no meu passado, no presente, e consigo perceber e ligar a mesma lição que está presente nesses vários eventos. E nos últimos 6 anos eu tive um acelerar no meu despertar espiritual, em que o meu tema foi tentar entender o que era uma escolha da alma, tentar me alinhar com essa escolha da alma, mesmo que não fosse, lá está, ter um comportamento espiritualmente correto, eu tinha que ir, através da lei da verdade, alinhar-me com a minha verdade e, por causa disso, eu tive que lidar com muitas dinâmicas tóxicas, de pessoas que já estavam na minha vida e que reagiram à minha mudança, e de pessoas que eu fui encontrando, nomeadamente seguidores do meu trabalho, pessoas que me abordavam, pessoas da espiritualidade que me abordavam e como eu não estava a ir ao encontro das crenças delas, começavam-me a criticar e tudo isto deu uma coleção de ensinamentos que eu partilho neste livro. Então foi engraçado. Eu cruzei-me com muitas pessoas da espiritualidade que são obcecadas com as maneiras delas fixas de pensar, de pessoas que eram de ideias fixas e que vinham na minha direção criticar e julgar a minha jornada de acordo com essas ideias, como se essas ideias fossem mais verdadeiras do que o que eu estava a fazer. Às vezes quase que parecia que eu tinha que justificar o meu caminho, quando na realidade eu não devo nada a ninguém, eu sou um ser espiritual como qualquer pessoa e às vezes quando eu sentia que estava a cutucar algumas pessoas, eu acho que de certa maneira isso até confirmava de que eu estava no caminho certo. Porque quando uma pessoa da espiritualidade fica cutucada com alguma coisa que eu digo, é porque eu já desconstruí ali alguma coisa, então quer dizer que eu estou em missão. Olha, uma coisa que me fez realmente agarrar neste tema deste livro foi eu pensar que aquilo que nos faz despertar espiritualmente é quando nós estamos a viver uma vida comum e alguma coisa dentro de nós gera uma espécie de uma vontade de buscar algo mais. É como se a matéria não chegasse para nós e nós precisamos de encontrar um contacto maior com algo que explique estes eventos de uma forma mais elevada. E aí a gente desperta e começamos a ser guiados para estes sistemas da espiritualidade. Portanto, as pessoas vão à busca da espiritualidade numa tentativa de se libertarem dos condicionamentos que a experiência na matéria lhes provoca, certo? E é tão curioso que às vezes as pessoas depois entram na espiritualidade e tornam a ficar presas a conceitos e não se percebem logo que estão a fazer a mesma coisa, mas numa versão mais espiritualizada. E isso foi um dos motivos que me fez querer escrever o livro, que é o porquê que as pessoas quando vão para a espiritualidade querem ser pessoas espirituais. E há um conceito à volta de o que é ser espiritual e as pessoas tentam encaixar nisso e depois não funciona com elas. E este título não está aqui por acaso. Eu escolhi Iluminada com Mau Feitio. Porquê? Porque eu antes do meu despertar, eu era aquela pessoa que dava demasiado, não sabia dizer não, era a programação que eu tinha no meu inconsciente. Aquela pessoa que era super boazinha, super querida, toda a gente adorava, é um facto. Mas depois de eu começar a despertar, eu comecei a perceber que isso não era o meu eu verdadeiro, não era o meu eu mais autêntico e começaram a sair estas camadas. E cada vez que eu falava de acordo com a minha verdade interior, eu era criticada, às vezes até pelas pessoas da minha família que diziam que eu tinha mau feitio. Estavam sempre a dizer, lá estás tu com o teu mau feitio, nananana. E eu agarrei nisso e pensei, então quem tem a fama tem o proveito, não é? Então bora lá pôr isso no título do livro.
Então, eu demorei 6 anos a escrever o livro porque eu também resisti a alguns ensinamentos, não é? Sou igual a todas as pessoas. Este era o primeiro título que eu tinha para o livro, Eliminada como Feitio, porque eu agarrei nessa crítica que eles me faziam, estão a ver? Entretanto, como eu ainda não estava confortável com a ideia de me assumir como esta pessoa autêntica, havia um lado meu que já era autêntico, mas havia um lado meu que ainda se estava a desformatar. Houve uma altura que eu senti que devia mudar o título do livro. E eu acho que mudei 2 vezes o título do livro, mas eu já nem me lembro desses 2 títulos que eu tentei colocar no livro, ok? Lembro-me de um deles que era Verdades e Mentiras Espirituais, que era também, lá está, uma desconstrução deste paradigma do que é ser espiritual, não é? Acabava por ter a ver com o tema do livro. Mas no final do livro, quando toda a estrutura apareceu para mim, né, e eu comecei a perceber como é que ia ficar, eu tive cá dentro aquela certeza, não, eu tenho que voltar ao título original, este é o título. Este é o título. E pronto, acabou até por ser engraçado, porque eu também tirei umas fotografias assim com a mão na cintura, do género mal feitio. E acabou por ficar este o título. É como se cada capítulo, cada tema que eu aponho aqui, eu tivesse que integrar mais uma parte minha de mal feitio. Do género, escrevia mais um capítulo e esperava um pouco, do género, ok, eu também sou assim, aqui nesta vida eu vim para ser assim. Não é que eu seja em essência, porque nós em essência não temos nada. É pura luz, ok? Mas nesta vida eu venho para ser assim. E cada vez que eu escrevia aquilo e afirmava aquilo, com a intenção de um dia vir a publicar, eu também sabia que eu não ia guardar aquilo só para mim. Então eu estava a afirmar aquilo para o mundo. Eu também sou assim. E depois vinha a integração dessa transformação em mim, não é? É como se caísse a ficha. Cada vez que eu escrevi um capítulo, cai a ficha. É um bocado assim. E nesse aspecto, acho que foi difícil por causa desta... É o confronto pessoal e também o desmantelar daquela minha programação de ser extremamente boazinha. Custou-me muito as primeiras vezes em que eu pus barreiras saudáveis, dizer que não, eu tive que insistir muito nisso até que o desconfortável se tornasse confortável. Hoje em dia não tenho nenhum problema com isso, mas aquela passagem da Patrícia antiga para a Patrícia que põe os limites, pá, todo esse treino, porque é um treino, é como ir ao ginásio, é igualzinho. Dói ao início, a gente vai ao ginásio, já não treina há muito tempo, fica com dores musculares, era como eu ficava. Até que depois isso tornou-se o meu hábito e agora... Eu acho que agora para mim era mais difícil eu dizer que sim a tudo, agora eu não consigo, não consigo mesmo. Agora a minha zona de conforto é ser esta pessoa que se afirma, que tem limites, que tem preferências, que podem não ser vistas como espirituais, mas são as minhas preferências, eu tenho direito a elas. Basicamente agora esta é a minha zona de conforto. Portanto sim, é um livro que eu acho que até para algumas pessoas, alguns capítulos, podem ser um bocado desconfortáveis, até porque a minha escrita também é muito assertiva, é basicamente como a maneira como eu falo, não é? Há as pessoas que gostam e aquelas que não gostam, e eu acho que isso tudo foi um desafio.